Nesse vídeo de hoje estaremos tratando de um assunto bastante interessante e também bastante polêmico. Estaremos falando um pouco sobre a história e também sobre pontos de vista particulares ou doutrinas seguidas pelo movimento chamado Chabad Lubavitch. Primeiramente, é importante que conheçamos o que significa Chabad Lubavitch. O Chabad Lubavitch é um movimento ou uma vertente judaica. Na verdade, é mais um movimento do que uma vertente, né? O movimento Chabad Lubavitch começou no século XVIII, na Rússia, fundado pelo rabino Zalman de Liadi, e identifica-se com a corrente racídica como um ramo do racidismo judaico, que, quando eu falo racidismo, estou tratando do movimento pietista judaico, que surgiu no século XVIII, exatamente, pelas mãos do Baal Shem Tov, o Besht. Essa expressão, Chabad Lubavitch, então nós entendemos como uma vertente, ou um movimento, melhor dizendo, que iniciou há cerca de 200 anos atrás e que então floresceu na Europa Oriental como uma expressão popular judaica. E essa expressão popular judaica, ela trouxe consigo uma série de interpretações do ponto de vista místico da Torá, da tradição, e a popularização de certos conceitos que eram mantidos até então apenas entre a comunidade judaica e entre os círculos mais letrados. Porém, esse movimento Chabad, Lubavitch e o movimento Hassidim, de uma forma geral, tornou populares certos conceitos e certas perspectivas da mística judaica. E isso inflamou aquela região, digamos, toda aquela região da Europa Oriental, e o movimento se espalhou rapidamente entre as comunidades judaicas daquela área. E naquele mesmo momento histórico vivia o Gra, ou o Gaon de Vilna, na Lituânia, que era a eminência da época, era o rabino mais eminente da sua geração, da sua época. E ele suspeitava desses movimentos racídicos que estavam surgindo até naquele momento, e chegou à conclusão, juntamente com muitos outros da sua geração, que o movimento racídico ele estava, digamos assim, corrompendo certas perspectivas judaicas, e estava popularizando certas temáticas relacionadas à Kabbalah, por exemplo, que não deveriam ser popularizadas naquele momento. Por quê? O temor era que as pessoas distorcessem conceitos. Nós vemos isso pela história posterior que realmente aconteceu. Vários pontos da mística judaica foram distorcidos e que poderia incorrer, inclusive, em uma série de problemas para o povo judeu. Então, tendo em vista a proteção do povo, né, de Am Israel como um todo, o Gaon de Vilna, o maior rabino da sua geração, o maior mestre da sua geração, ele, reunido com um concílio de rabinos na cidade de Vilna, ele excomungou o movimento racídico. E excomungou é um termo, digamos, apropriado ou apenas paralelo ao que nós teríamos em hebraico herem. Um herem é um decreto excomungando ou tornando, digamos assim, um movimento espúrio. Desta forma, o Gaon de Vilna e seus outros colegas rabinos excomungaram o movimento racídico, e inclusive o Zalman de Liadi, que é o fundador do Chabad Lubavitch, já no século XVIII, no ano de 1777. Inclusive há cópias
inclusive original do, digamos, do decreto assinado pelo Gra e pelos seus companheiros. E posteriormente nós temos também uma série de outros herem decretados pelo Gaon de Vilna contra o movimento racídico, contra esse movimento dos Zalman de Liadi, que deu origem ao Chabad Lubavitch. Então, historicamente, o movimento Chabad Lubavitch ele começa já como um movimento excomungado do judaísmo. Um movimento que, de acordo com as eminências da época, era um movimento que tinha tendências heréticas, tinha tendências de heresia. Então é importante que se saiba isso, porque muitas pessoas não têm acesso a essa informação, pensam que, digamos, está tudo em ordem, está tudo bem, mas não é exatamente isso. Historicamente nós temos um herem, aliás, uma série de heremiot contra decretos de excomunhão do movimento racídico e especificamente do movimento Chabad Lubavitch, né, do corpo de Israel. Por essa razão é importante sabermos isso. Hoje em dia muitos se dizem noahids, monoteístas estritos, e seguem certas convicções ou são instruídos, digamos assim, pelo Chabad. Até aí, tudo bem, não há problema, porque, em fim de contas, o Chabad hoje em dia é, digamos, tolerado, vamos colocar assim, como uma vertente judaica ou como um movimento judaico. Porém, o que nós temos que entender é que, segundo se sabe, temos problemas com relação à conversão do Chabad, até mesmo em Israel, nós temos problemas, por exemplo, com relação a certas práticas, certas crenças ou certas crendices que esse movimento ensina, e especificamente uma vertente de dentro do Chabad, que chama-se Meshechist, ou Meshechim, que são os messiânicos do Chabad. O movimento Chabad tomou, digamos, forma a partir do Rebbe de Lubavitch, nos Estados Unidos, principalmente, então, onde ganhou o mundo. Então, da Europa, o movimento implantou-se em Nova York, nos Estados Unidos, e dali de Crown Heights, que é a sede mundial do Chabad, emissários do sétimo Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, foram enviados ao mundo para então ensinar, digamos, a doutrina específica do Chabad. E muitos hoje, digamos, são influenciados por essas teorias e crenças advindas desse movimento chamado Chabad Lubavitch. E o problema é que isso traz consigo uma série de implicações. Normalmente as pessoas, os ensinadores, os emissários Chabad, eles estão profundamente envolvidos com a questão messiânica dentro do Chabad. Nós temos então uma corrente, que fique bem claro isso, dentro do movimento Chabad Lubavitch, que identifica o sétimo Rebbe de Lubavitch como sendo o Mashiach, como sendo o Messias aguardado por Israel. E essa vertente de dentro, essa corrente de dentro do Chabad, do movimento Chabad, chama-se Meshechist, ou Meshichim, messiânicos. E eles advogam a crença no Rebbe como Mashiach. Naturalmente, creem assim, e de certa forma eles estão encarregados de ensinar isso às pessoas. Porque sentem-se obrigados, né, pela sua crença em divulgar a ideia do Rebbe como Mashiach. E assim, nas instituições Chabad ao redor do mundo, nós temos pessoas que não aceitam isso, que não entendem dessa forma, mas temos pessoas que entendem assim. E pelo que nós percebemos, aqui no Brasil nós também temos lideranças, digamos, importantes de dentro do Chabad que creem dessa forma e que sentem-se um pouco acuados, no caso, em relação a divulgar isso. Por quê? Porque é notório que o Rebbe, apesar de ter sido uma pessoa hiperinfluente no mundo judaico, de ter uma obra vasta, uma obra literária muito vasta,
de ter influenciado muito, digamos, as comunidades judaicas à sua volta, de ter feito uma obra interessante, ele obviamente não é o Mashiach, não é o Messias que nós aguardamos, que nós monoteístas aguardamos. Mas essas pessoas sentem então um tanto constrangidas em falar sobre isso. Porém, é fato, como muitas pessoas já sabem, que instrutores Chabad no Brasil entendem dessa forma, que o Rebbe é o Mashiach, né, e advogam essa crença, e espalham essa crença, digamos, tanto quanto possível, ou caso seja possível. E exatamente por essa questão é que esse vídeo foi produzido. Porque eu, como antimissionário e anti-messianismo, né, porque não é que eu seja contra o Mashiach, muito obviamente, vocês todos conhecem a minha história, eu sou contra movimentos messiânicos, eu sou contra movimentos missionários, e eu encaro esses emissários Chabad no Brasil, digamos, que creem no Rebbe como Mashiach, como emissários preparados, digamos assim, ou disciplinados, né, doutrinados para espalhar essa crença. E nem o próprio Chabad, como um todo, aceita isso. Né? Nós temos pronunciamentos oficiais do Chabad que renegam essa ideia, que o Rebbe não queria ser visto como Mashiach, e por essa razão nós temos aqui então pessoas envolvidas com essa crença. E ontem ainda uma pessoa que é, digamos, defensora dessa crença Chabad, ele diz não crer no Rebbe como Mashiach, porém ele está envolvido com a Chabad. Né? E ele veio numa conversa pelo Facebook conversar comigo e disse para mim num tom severo, olha, cuida dos seus problemas, porque dos nossos problemas, né, cuidamos nós. Eu falei, meu amigo, eu não tenho nada a ver com os problemas de vocês. A minha única preocupação, eu não estou nem aí, digamos, se as pessoas querem crer no Rebbe como Mashiach, de dentro do Chabad ou de fora do Chabad. O meu problema é com os monoteístas. Se as pessoas querem ser idólatras, se as pessoas querem ser, digamos, messiólatras, que esse é o termo correto, né, adoradores de Messias, de vários Messias, eu não tenho nada a ver com isso. Se as pessoas já estão dentro disso, né? Minha preocupação maior é com os meus amigos monoteístas estritos no Ahitz. Quem escolheu isso, né? Muito que bem. Eu tenho a ver, digamos, eu tenho um compromisso com os meus irmãos monoteístas estritos no Ahitz. E eu, de forma alguma, não falei exatamente isso para ele, mas estou colocando aqui para que todos saibam, de forma alguma permitirei ou darei lado para que essas seitas, esses cultos nefastos façam sua obra aqui no Brasil, enquanto eu tiver condições de combatê-los. Então, eu não admito essa ideia, porque a Torá que eu conheço, a tradição judaica que eu conheço relativamente bem, posso dizer sem falsa modéstia, me diz que a era do Mashiach, muito obviamente, não é chegada. Então, por mais que o Rebbe tenha sido uma figura eminente no judaísmo, especificamente no judaísmo do Chabad, né, isso não significa dizer que ele é o Mashiach, que ele é o Mashiach esperado, que ele é um ungido esperado por Israel. E os meus motivos para isso é que eu acho essa posição dessas pessoas de dentro do Chabad muito hipócrita. E eu acho muito falsa e dissimulada. Por quê? Grandes expressões, digamos assim, ou pessoas de dentro desse movimento messiânico, né, elas se colocam contra posicionamentos cristãos e dos chamados judeus messiânicos. Criticam, por exemplo, a figura de Jesus, a figura de Yeshua, né, e creio que fazem bem nesse ponto, porque realmente também é um outro falso Messias, né?
e etc. e tal, e criticam as escrituras cristãs, messiânicas, Brit Hadashah, Novo Testamento, como queiram chamá-las, fazem programas antimissionários, gravam vídeos antimissionários, jogam pedra no telhado dos outros, mas tem telhado de vidro. Por quê? Porque creem igualmente também no Messias que não realizou obras do Messias. Ora, se não realizou obras do Messias, meus amigos, então que moral essa gente tem de vir a público e falar do Messias dos outros? Qual a razão dessas pessoas desejarem a todo custo criticar a sujeira da casa alheia quando a sua casa está cheia de lixo? Portanto, o que eu quero deixar bem claro é que essas pessoas não têm moral de criticar a religião ou o posicionamento dos demais. Por quê? Porque eles creem igualmente numa proporção absolutamente idêntica ao que o cristianismo crê em relação ao Messias que teria morrido e que teria deixado para uma segunda vinda realizar as obras do Messias. Então, o que seria o messianismo rabado, meus amigos? Seria um cristianismo 2.0, um cristianismo, na verdade, renovado ou com uma nova capa. O que nós temos aqui no messianismo do Rabad nada mais é que uma reedição de uma velha história que nós todos conhecemos. Nada de novo sob o sol, já dizia o sábio Salomão. E nós vemos justamente no Rabad, no movimento messiânico do Rabad, nós vemos exatamente algo como se fosse um upgrade, ou uma melhoria, vamos colocar assim, entre aspas, do que o cristianismo já vem ensinando ao mundo através de um falso Messias há milênios. Mas isso não os faz melhores, pelo contrário, isso os faz iguais. Os messiânicos do Rabad, então, eles não estão fazendo nada melhor, eles estão fazendo igual, ou talvez, eu ouso pensar, pior até do que movimentos cristãos, movimentos judaicos messiânicos. Por quê? A questão primária que deve ser entendida aqui, meus amigos, é que monoteístas não devem crer em Doresh Meitim. O que é Doresh Meitim? Doresh Meitim é invocação ou procura pelos mortos. E é uma crença do movimento Rabad Lubavitch, exatamente do movimento messiânico, muito mais ainda, dentro do Rabad, que o Rebbe está vivo, que ele não está morto, assim como os cristãos creem que Jesus está vivo, né? O Yeshua também está vivo, e que você pode se comunicar com o Rebbe através das chamadas Igrot Kodesh, que são as cartas sagradas que o Rebbe teria escrito, né? Compilado em forma de livro. E esse livro, Igrot Kodesh, as cartas sagradas, ele seria algo como se fosse uma resposta do Rebbe para todo e qualquer tipo de problema. Então você escreve um bilhete para o Rebbe, manda, né? Aí você recebe a resposta num livro, no livro Igrot Kodesh, que tem até um site, inclusive, que eles disponibilizam esse livro, né? Para que você possa então obter a sua resposta, como se fosse um horóscopo, ou como se fosse uma adivinhação, como se fosse uma procura pelos mortos, porque, em fim de contas, nós sabemos que o Rebbe está morto, a sua sepultura está lá, né, no réu do Rebbe, e muito obviamente. Então, de onde foi que essas pessoas tiraram essas ideias? Anti-Torá, anti-tradição. De onde foi? Naturalmente, a Torá condena o contato com os mortos. Se você digamos, escreve para o Rebbe um bilhete, naturalmente você está buscando um morto, uma pessoa que faleceu. Isso é exatamente o que o termo Doresh Meitim significa. Procura pelos mortos, pesquisar com os mortos, investigar com os mortos. E a Torá condena isso de forma veemente. Será que eu preciso citar versos aqui para que vocês entendam isso? Eu acho que não. Eu gostaria de saber muito qual é a base para isso. A base, segundo algumas pessoas que defendem essa doutrina idólatra e pagã, é que os justos em Israel não morrem. Como assim não morrem?
Né? Quer dizer então que a morte seria, digamos, apenas um teatro para eles, que eles estariam vivos em algum lugar. Né? Porém, se, digamos, estão vivos, eu respondo, não estão vivos nesse plano de existência ao qual nós temos contato e aonde nós recebemos a Torá, meus amigos. Aonde nós recebemos a Torá foi nesse plano de existência, não em outro plano, metafísico ou qualquer coisa que o valha. Portanto, as leis valem para nós aqui. E se nós aqui buscamos qualquer pessoa que já partiu daqui, isso é Doresh Meitim, isso é procura pelos mortos, isso é necromancia. E eu desafio a que provem ao contrário. Estou aguardando. Está lançado o desafio, então, para as pessoas que defendem essa doutrina absolutamente idólatra de necromancia, que venham aqui a público e defendam as suas teses. Pela Torá, por favor. Né? Pela Torá, pela tradição, que nós podemos buscar os mortos. Né? Se provarem, então, aí então, o que acontece com a Torá daí, né? Podem provar, de repente, por outros livros, quem sabe o Taniá, ou outras obras racídicas, não sei. Porém, Torá é uma outra história, meus amigos. Eu quero ver provarem pela Torá isso. Né? Sobre conceitos de Doresh Meitim, procura pelos mortos, se isso é possível, e se isso é também algo considerado permitido a monoteístas. Eu duvido. Outro caso do Rebbe com o Mashiach, questões que envolvem, por exemplo, construção do Beit HaMikdash, a condução de Israel e congregação de Israel como um todo em sua própria terra, proclamação da paz mundial, todos esses pontos, digamos, importantes, que os próprios advogados da crença rabádica jogam contra os cristãos, eles esquecem que o Rebbe também não fez nada disso. Onde está o terceiro templo? Será que está em Easter Parkway 770, no Brooklyn? É esse o templo? A sinagoga do Rebbe em Nova York é esse? Bom, então teremos que mudar então a localização do templo para Nova York. Esse templo vai sair voando, essa sinagoga vai sair voando e vai para Jerusalém. É essa a ideia? Eu sei que há pessoas que pensam assim, que o Eastern Parkway 770, a sinagoga do Rebbe, vai sair voando de Nova York para Jerusalém. Eu quero dar um diploma de idiotice para as pessoas que creem assim. Né? Desculpem pela sinceridade e pela franqueza, mas eu já estou farto dessas ideias, dessas bobagens místicas, esses besteróis místicos, né, que temos por aí. Já temos demais disso. Eu tenho que tolerar mais esse ainda, por favor. Sobre congregar Israel. Onde está Israel congregado? Israel está na diáspora até hoje? Existe o Estado de Israel, mas como está o Estado de Israel hoje? Essa era do Mashiach, já veio, 45 anos do culto, vai aparecer de novo. Quer dizer, aplicam uma série de textos fora de contexto para explicar o inexplicável. Assim como os cristãos fazem para explicar o inexplicável, eles fazem da mesma forma. O site Ad Matai é uma bobagem atrás da outra. Né? O site Ad Matai, para quem não conhece, é aquele site recomendado pelos defensores do messianismo, do Rabbad, para que você então leia ali matérias sobre o Rebbe e que possa então entender por que o Rebbe, segundo eles, foi Mashiach. Eu não aguentei ler uma linha daquele site, de tantos absurdos que nós vemos, né? de tanta insanidade e bobagem mística que nós vemos naquele site. Por quê? Porque nós temos vários discursos do Rebbe em que ele pronuncia-se com relação à era do Mashiach, e segundo a visão dos Ad Matai, quando o Rebbe falava de Mashiach, ele estava falando de si mesmo. Ainda que, meus amigos, ainda que ele estivesse falando de si mesmo, ainda que o Rebbe admitisse ser Mashiach, isso não significa dizer que ele era Mashiach. É lógica. Né? Nós vivemos num mundo em que a era do Mashiach ainda não é uma realidade. Nós vivemos, digamos, nos passos da era do Mashiach, nós sabemos disso, porém isso não é uma realidade ainda. A despeito
daquilo que você pensa. Se você quer cobrar cristãos e messiânicos porque o Messias deles não fez absolutamente nada, e o seu? Se você crê num Messias, né? E o seu Messias? O que ele resolveu? O que foi que ele fez? Né? Qual é a razão, digamos, de estarmos aqui ainda vivendo sob essa realidade? Muito obviamente, é mais um movimento messiânico que iniciou em dado momento da história. No caso do Rabado Lubavitch, a partir da década de 50, que os seus discípulos começaram a vê-lo como Mashiach. E, muito obviamente, está fadado ao fracasso. Por quê? Porque nós sabemos pelas profecias, nós sabemos pela Torá, nós sabemos pela tradição judaica que isso não tem nenhum tipo de sustentação. E, assim sendo, eu até gostaria de ler para vocês o que o Rambam, Maimônides, o grande elucidador da lei judaica, ele tem a dizer sobre essas questões. A questão principalmente do Mashiach. Em sua obra Mishnei Torah, Yad Hazakah, Hilchot Melachim, Perek 11, 4 a 5, o Rambam diz o seguinte: E se levantar-se um rei da casa de Davi, que medita na Torá e que ocupa-se das mitzvot, como seu ancestral, conforme a Torá escrita e a Torá oral, fazendo com que todo o Israel ande nela, fortalecendo a observância, travando as guerras do Eterno, presume-se que este seja Mashiach. Se fizer isto e prosperar, e se construir o templo em seu lugar, e reunir os dispersos de Israel, este é definitivamente Mashiach, Mashiach Bevadai, reparando o mundo todo, levando ao serviço do Eterno em conjunto, como está escrito, porque então transformarei a língua do povo numa língua pura, para que todos invoquem o nome do Eterno e o sirvam com um só propósito. Esse é o Mashiach conforme a tradição judaica, conforme o Rambam elucida. Alguém que ensina a Torá, da casa de Davi, que ensina a Torá e que faz, digamos, com que os outros entendam, conheçam a Torá, prática das mitzvot, etc. e tal, e guerreando as guerras do Eterno. Quais guerras o Rebbe guerreou? Né? Ensinava a Torá? Sim, ensinava a Torá, mas aqui, de que forma ensinava a Torá? Torá, de acordo com o Tanya, não está valendo. Se fizer isso e prosperar e construir o templo em seu lugar, o Rebbe não construiu o templo, muito menos no lugar do templo, nem em seu lugar. Não reparou o mundo, reparando o mundo, levando ao serviço do Eterno em conjunto. Morreu antes de fazer isso. Fez uma grande obra entre, digamos, os seus, porém, a sua obra não afeta o mundo todo não está reparado, o templo não existe, não travou guerras do Eterno, então, o que o Rambam bate o martelo aqui? O Rebbe não é Mashiach. Segue o escrito do Rambam. Porém, mas se não prevalecer, ainda em Hilchot Melachim 11, no verso 5, mas se não prevalecer, ou se morrer, certamente não é este aquele que é prometido pela Torá. E o Eterno o levantou apenas para testar a muitos por meio dele. Entenderam o recado do Rambam, gente? Se morrer, não é o Mashiach, mas foi levantado para ser um teste para as pessoas que estavam na sua geração por meio dele. Eu acho que o texto é muito claro, não precisa nem realmente de interpretação. Agora, se tiver uma interpretação diferente, por favor, tragam. Eu gostaria de analisar. Né? Esse é o Mashiach segundo o Rambam, segundo nós temos acesso à informação da lei judaica, e nenhum outro. Muito bem, gente. Nós percebemos hoje, nesse messianismo do Chabad, um grande interesse pelos não-judeus. E esse grande interesse pelos não-judeus seria, digamos, o ensino das 7 leis Noahides, 7 princípios universais. E eu acho isso tudo muito interessante, muito válido, porém, eu sei que
o movimento messiânico do Chabad está infiltrado no Brasil e está, digamos, articulando meios, digamos, de levar as pessoas a entender o Rebbe como Mashiach. Eu vejo isso pelas postagens do Facebook. Não sou inocente, né? Não sei de tudo, mas também não sou inocente. Eu estou vendo isso, né? As pessoas estão percebendo isso. E como eu digo sempre, carregou bandeira amarela com coroa, com o nome Mashiach embaixo, esse tal é um messiânico do Chabad. Então, estejam atentos a isso. As pessoas que advogam essa crença nefasta ao monoteísmo, elas carregam essa bandeira amarela, sempre tem um símbolo com a coroa e o nome Mashiach abaixo. Esse tal é um messiânico do Chabad. Então, fiquem atentos a isso. E qualquer movimento que, digamos, um monoteísta no Ahid perceber em relação a tentativas de fazer com que as pessoas creiam no Rebbe como Mashiach, deve ser exposto e denunciado sim. Porque isso nem o próprio Chabad como um todo aceita. O judaísmo nem se fala. E a lógica e a razão, muito obviamente, menos ainda. É curioso que esse messianismo do Chabad foque em pessoas e não judeus. Por que eu digo isso? Porque o Tanya, uma obra clássica do judaísmo hassídico, do hassidismo, do movimento Chabad em si como um todo, divulgado e ensinado pelo Chabad Lubavitch, diz o seguinte, no capítulo 1 do Tanya: pois, no caso do judeu, esta alma de Kilipá é derivada da Kilipá chamada Nogá, que também contém o bem. E o bem dentro dessa Nefesh dá origem a essas características naturais positivas. Esta Kilipá é da esotérica árvore do conhecimento, que é compreendida do bem e do mal. As almas das nações do mundo, no entanto, emanam de outras Kelipot impuras, as quais não contém bem algum. Segundo o que o Tanya nos mostra, a alma das nações, dos povos do mundo, derivam de Kelipot impuras, ou seja, de cascas impuras, né, no conceito cabalístico do termo, e que não contém bem algum. Apenas a alma, digamos, de um judeu. Esse ensino é um ensino particular do movimento hassídico, do movimento Chabad Lubavitch. Está exposto no Tanya, capítulo 1, né, para que todos possam conferir isso. E é um ensino realmente preocupante, se é que podemos chamar isso de ensino, né? É um ensino preocupante, é uma doutrina preocupante, porque coloca, digamos, em xeque a própria Torá. Porque a Torá fala que o homem, o Adam, e o Adam não era, estritamente falando, judeu. O Adam era o Adam, a humanidade como um todo, foi criado de acordo com o Tselem Elohim, com a imagem divina. Adam não era Yehudi, não era judeu. E foi criado a imagem divina, Tselem Elohim. O Tselem Elohim, para quem não sabe, é o que há, digamos, de mais sublime no homem, que é a imagem do seu Criador. E essa imagem reflete características e atributos morais, incluindo também a razão. E esses atributos morais e éticos estão implantados em todo o ser humano, contrariando o que o Tanya diz, que o Tanya pode ser encarado como se fosse a Torá da Hassidut, a Torá dos Hassidim, dos Chabad Lubavitch. E eles ensinam isso, que a alma do judeu contém o bem, né, e que a alma das nações, dos não-judeus, contém o mal. Ou seja, não tem bem algum e deriva-se de Kelipot impuras, ou seja, de derivações impuras. Nós então percebemos que há um nítido contraste com o que a Torá ensina. É um ensino realmente preocupante, como eu disse. Por que eu exponho isso? Porque quando você se coloca contra os posicionamentos do Chabad Lubavitch, especificamente do movimento messiânico, dentro do Chabad, deixar bem claro isso, que eu tenho amigos do Chabad que não pensam dessa forma. Quando você expõe esse messianismo do Chabad, a primeira coisa que você ouve nas redes sociais é que você virou um antissemita, ou que você é um antissemita disfarçado. Eu já fui acusado disso. Né? Eu sei, estou bem informado que o meu nome circula, digamos, nos corredores
de algumas instituições de ensino ligados a esse messianismo do Chabad. E eu não me preocupo com isso. Porém, eu tenho um mandamento, uma mitzvah, que é dinim, que é estabelecer a justiça. Eu, como Noahid, como seguidor das leis de Noah, dos princípios universais, eu tenho essa lei para mim, eu busco cumpri-la. E para cumpri-la, então, estou expondo aqui a realidade dos fatos. Quem é realmente o racista e o antissemita aqui, então? Se antissemitismo é uma exposição relacionada a preconceito de raça ou etnia, o que significa esse capítulo do Tânia? Significa, digamos, igualdade entre a humanidade? Que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus? Ou será que temos aqui uma busca insana de colocar-se acima dos demais e, digamos, repelir as pessoas como se fossem absolutamente um lixo? A minha pergunta, ela tem fundamento em fatos e tem fundamento naquilo que é divulgado por esse movimento messiânico de dentro do Chabad. E eu quero explicações disso pela Torá. Tânia não está valendo para mim, porque na verdade não tem respaldo nem mesmo para a tradição judaica, porque Tânia é uma coisa realmente recente. Nós temos o fundamento da Torá escrita, da Torá oral, para simplesmente refutar esse absurdo ensinado por essas pessoas. E me surpreende o fato de eles estarem assim tão ávidos na busca por pessoas não, digamos, não de origem judaica e que queiram arrebatá-las ou arrebanhá-las. Que esse é o termo exato para a sua crença nefasta. Crença, repito, que nem o próprio Chabad como um todo aceita, o judaísmo obviamente não aceita isso como um todo, e as pessoas tendem a pensar que Chabad é sinônimo do judaísmo. Chabad é apenas uma vertente ou movimento judaico que, diga-se de passagem, muitos rabinos condenam, digamos, o mais eminente dele talvez fosse o Rav Shach, que condena de forma veemente as exposições do Chabad de Lubavitch e criticava muitas posições do Rebbe de Lubavitch, inclusive. Será que esse rabino também seria um antissemita? Por criticar, então, as posições do Chabad de Lubavitch e as posições do Rebbe de Lubavitch? A minha pergunta, digamos, é dirigida para aqueles que defendem as teorias messiânicas do Chabad. Repito, não tenho nada contra o Chabad, tenho amigos lá. Porém, essa vertente, essa facção que existe dentro do movimento Chabad precisa ser exposta e precisa ser realmente refutada. E eu estou disposto a fazer isso. Estou disposto, então, a desafiar as pessoas que defendem esse ponto de vista, que venham ao público e que desfaçam aquilo que eu falei aqui, se puderem provar o contrário. Só não vou admitir, de forma alguma, ser rotulado. Não que o rótulo me incomode, mas para estabelecer a justiça, que é um mandamento que eu prezo muito, venho ao público então para esclarecer isso e expor essas pessoas e desafiá-las sim. Entre elas, o Dor Leonatar, que todos conhecem, que seria, digamos assim, o braço direito dessa exposição que nós temos aqui no Brasil, messiânica do movimento Chabad, que pretende, digamos, de forma sutil introduzir essas heresias, digamos, no meio monoteísta. Então, eu estou disposto a conversar sobre o tema e aguardo uma resposta tão logo seja possível. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.